E aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Eu me chamo Lucas, sou coordenador da Mocidade do ID e tenho o prazer de anunciar o novo projeto do canal IDJF. Nós da Mocidade iremos realizar uma temporada de atrações que inclui entrevistas, podcasts, vídeos longos, vídeos curtos, videocasts e muito mais, né? Atrações para todas as idades. E hoje iremos estrear com o primeiro episódio do nosso videocast. Eu e minha amiga Cláudia Nunes entrevistamos o Jean Paul. Ele é administrador da página Um Gay Espírita e vai conversar com a gente sobre a diversidade no movimento espírita, sobre preconceito, sobre aceitação. Eu tenho certeza que você vai gostar. Mas antes, eu gostaria de te convidar para você dar o like nesse vídeo já, né? Se inscrever no canal e ativar o sininho, porque isso ajuda muito na entrega do vídeo e contribui muito com o nosso trabalho. Mas antes, também, roda a vinheta. Então, boa noite. É um prazer recebê-los aqui conosco. E a gente tem o prazer de receber o Jean, que ele tem um perfil no Instagram que se chama Um Gay Espírita. E que ele, dentre muitos assuntos que ele debate dentro do espiritismo, ele fala muito sobre sexualidade. Ele é extremamente convidado, né, para um monte de lives, né? Ele está sempre aí no movimento espírita participando, tanto jovem quanto, vamos colocar assim, né, adulto, mas ele está sempre aí. Eu sempre gosto que a pessoa mesmo se apresente, fale sobre ela, porque a gente sempre pesquisa e fala, mas nada melhor do que a gente mesmo para falar sobre aquilo que a gente faz e pensa, né? Então, a gente tem o prazer de receber, a palavra é sua, você se apresentar, né? E falar para a gente um pouco de você mesmo e do seu trabalho, né? Para o pessoal poder conhecer também. Olá, galera! Lucas, Cláudia, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Como a Cláudia bem disse, eu sou o Jean. Prazer todo nosso. Sou aqui do Rio de Janeiro, tenho 28 anos de idade, sou espírita de berço desde pequenininho, nasci numa família espírita. Sou professor de inglês, atuo atualmente como professor de inglês, mas também tenho formação em comissário de voo, só aguardando aí uma vaguinha, a minha vai estar lá reservada para poder atuar nessa profissão que eu admiro tanto. E falar sobre espiritismo sempre é um prazer, porque está comigo desde, né, o meu nascimento nesse corpo, faz parte da minha história, da história da minha família, e poder unir, né, a sexualidade com o conhecimento espírita é muito importante para todos nós, para que a gente possa se autoconhecer, se autocompreender, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui, né, Cláudia, Lucas? Bom, então, a gente queria começar perguntando para você, falando que você falasse sobre você que já nasceu em berço espírita, né? Como que você vê hoje, vamos contextualizar, né, o espiritismo atual, sobre ainda sermos dentro do meio espírita tão conservadores, que a gente tem visto que isso é uma tendência, né? Não só dentro do espiritismo, como a gente está aqui no Brasil, passando isso mesmo, vendo esse retrocesso que muitas vezes prejudica, né? E que, de maneira alguma, a gente sabe que combina com o espiritismo. Como que você vê isso tudo? A gente vê esse conservadorismo, né? Não só no movimento espírita em si, mas da sociedade como um todo, né? Há um choque de ideias, de ideais, um conflito mesmo, ampliando para uma visão espiritual, vamos dizer assim, um conflito de propósitos, sabe? De propósitos morais, que eu digo no sentido coletivo, né? De para onde iremos caminhar. Será que escolheremos coletivamente permanecer os mesmos, repetindo os mesmos erros, os mesmos equívocos, com aquele pensamento ainda do orgulho, da vaidade, do egoísmo, ou será que vamos fazer uma outra escolha, uma escolha nova, que irá criar
um mundo, uma organização social mais pautada na justiça, na fraternidade, na tolerância, na solidariedade, na caridade, como diz o Espiritismo, como nos ensina Jesus, né? Então, trazendo isso para dentro do movimento espírita, nós que somos seres que estamos agindo no mundo e que nos conhecemos como espíritas, trazemos para dentro do movimento os nossos equívocos, os nossos erros, também as nossas qualidades, os nossos acertos, né? E aí a gente acaba vendo um pouco esse conflito também dentro do próprio movimento, né? Um movimento que muitas vezes quer estar muito mais parecido com aquela tradição religiosa que a gente já conhece de outras raízes, e o movimento espírita que quer transgredir, que quer romper essa bolha, muitas vezes elitista, que se considera superior por ter um pensamento mais filosófico, um pensamento mais rebuscado, né? Enfim. E acha que moral tem a ver com seriedade, com ser sisudo, com ser muito fechado, né? Aquela coisa muito séria, austera, quando na verdade moralidade não tem nada a ver com isso, né? Então aí eu acho que é aí que tem o choque, né? Da realidade do mundo, do que o mundo precisa que a gente debata, e daquelas ideias que ainda são consideradas tabus e das quais a gente tem medo de enfrentar e se esclarecer sobre, falar e debater. Eu acho que a gente precisa disso, né? Eu acredito no Espiritismo, que é a proposta de Kardec, que é a proposta dos espíritos da codificação, que é essa ferramenta que vai nos auxiliar a mudar as nossas instituições para que elas sejam cada vez mais pautadas nessa lei de justiça, amor e caridade, né? Para isso, a gente precisa olhar para os nossos defeitos, a gente precisa olhar para os nossos equívocos e para os nossos erros. A gente não pode ter medo de relacionar o espiritismo com as questões do dia a dia, as questões sociais, principalmente, né? Porque é através desse debate social que a gente vai construir essas instituições melhores, pautadas nessa fraternidade, né? Nessa equidade, nessa justiça. Então, acho que tem muito isso, dessa nossa diversidade de elevação, dessa nossa diversidade de pensamento, dessa nossa diversidade de ideais, daquilo que a gente realmente quer. Porque é muito difícil, quando a gente está numa posição, abrir mão dos privilégios que essa posição nos traz. Então, acho que dentro do movimento espírita isso também existe, isso também está muito presente, né? A gente visualiza muito isso na mocidade, esse conservadorismo, as resistências dentro da mocidade é muito presente. Os jovens sempre são muito inovadores e querem falar de temas muito atuais, e às vezes a gente se esbarra com problemas, né, maiores do que nós. Por exemplo, o Bate-Papo Espírita, né, que é um dos eventos que a gente promove aqui na cidade de Juiz de Fora, quando está tudo certo, né, quando não tem uma pandemia atrapalhando a gente faz esse evento, e sempre é um tema polêmico, um tema que incomoda muita gente e que sempre dá certo, dá bastante gente, pessoas estão lá, jovens querem discutir, querem estar lá, né, falar a respeito, mas a gente sempre escuta uma certa resistência com isso, né? E minha pergunta agora, né, é mais voltada na sua experiência, já que você tá desde cedo no movimento espírita, se você já em algum momento sentiu incomodado com algum colega ou com algum comentário, né, com algum olhar dentro do ambiente espírita, dentro de uma casa espírita, ou até mesmo na mocidade, se você já se sentiu incomodado em algum momento. Por conta da questão da sexualidade? Exatamente, sim. Já, né? Eu nasci numa família espírita que não é uma família, ou pelo menos não era,
não é ainda uma família que só vai lá no centro, assiste a palestra, a reunião pública, participa da reunião mediúnica ou toma o passe. Não é esse tipo de família. A minha família, principalmente os meus avós, né, paternos, eles eram muito atuantes dentro do movimento espírita. É claro que isso numa época diferente dessa que a gente está vivendo, né? Os dois já desencarnaram, mas eu pude aprender muito com eles. Ainda tive essa oportunidade na minha infância e juventude, né? Eles vêm de um movimento espírita muito mais conservador, muito mais fechado, muito mais rígido, onde não se podia falar sobre temas como a sexualidade, por exemplo. Falar sobre sexualidade dentro de um centro espírita, na época dos meus avós, e ainda muito recentemente, é visto com maus olhos, né? Ou se poderia falar, mas somente sobre tal assunto, sobre assunto específico, sobre aborto, por exemplo, condenando, não pode, aborto é crime, ponto, acabou, e por que não existia, né, uma discussão mais aprofundada ou uma visão pautada no que diz a medicina, a ciência, as ciências sociais sobre o assunto. Então, hoje a gente tem esse debate um pouco mais profundo. E na minha época de mocidade, eu ouvi dentro desse centro, onde meus avós atuavam, onde meu avô era presidente, minha avó diretora do departamento social, meu avô, por exemplo, foi presidente da União Municipal Espírita de Duque de Caxias, o município onde a gente morava aqui no Rio de Janeiro, né? Então, é uma pessoa assim que estava realmente dentro do movimento espírita, né? Presente no movimento espírita. E aí você imagina a juventude querendo fazer várias coisas, com várias ideias, querendo trazer temas que foram, né, sendo considerados cada vez mais importantes. E um desses assuntos era a homossexualidade, numa época, num período em que eu estava me compreendendo enquanto homossexual, né? E aí dentro da reunião de mocidade, não era nem o assunto do dia, mas esse assunto surgiu lá na roda de conversa, e a coordenação da mocidade falou que a pessoa que se compreende homossexual, que isso era um desvio de caráter e que essa pessoa precisaria, né, se abster da prática sexual para sublimar a sua libido, que é uma coisa que a gente ainda ouve erroneamente, né, em alguns lugares do movimento espírita. Então, dentro da reunião de mocidade, eu ouvi a coordenação falar sobre a homossexualidade, que a pessoa deveria se abster da prática sexual, porque isso é um desvio do caráter, é um desvio do planejamento reencarnatório, algo que, erroneamente, né, a gente, infelizmente, ainda ouve hoje em dia, mas que tinha um referencial teórico, né? Essa teoria tem uma referência de uma pessoa importante no movimento espírita, né? Que escreveu livro falando sobre isso, já deu entrevistas falando sobre isso, né? Então, que naquela época não se debatia, não se questionava, justamente por ser uma pessoa importante no movimento espírita e também porque os estudos sobre essa questão também ainda não haviam avançado tanto, né? Mas você imagina, eu me descobrindo, me compreendendo homossexual, ouvindo isso dentro do centro espírita, onde eu cresci, né? Onde eu participava de tudo, estava sempre presente, o quanto isso me afetou e o quanto a sensação de culpa que a gente sente e carrega por ouvir esse tipo de fala de um lugar e de uma pessoa da qual a gente tem muito carinho, né? Porque eu tinha muito carinho pela coordenadora. E eu levei alguns anos processando tudo isso dentro de mim, estudando sobre o assunto, refletindo sobre a minha própria posição diante da sexualidade, as escolhas, os caminhos, os comportamentos, enfim, quanto tudo isso ia influenciando
a minha vida, né? E só depois de muitos anos foi que eu realmente consegui superar essa questão da culpa e compreender que não, eu não estou alterando nada no meu planejamento reencarnatório, ou, aliás, eu estou alterando tudo, porque no momento que a gente nasce, a gente já faz escolhas que muitas vezes não está dentro ali do planejamento reencarnatório, né? Então a gente altera tudo, praticamente tudo no nosso planejamento reencarnatório, porque a gente vai lidando com as situações de forma diferente, né? E que o modo que eu me compreendo, Jean, vestindo este corpo, sentindo atração afetivo sexual por outros homens, que isso não me diminui em nada, não me faz menos digno de nada, não me faz menos filho de Deus, né, do que qualquer outra pessoa, porque esta expressão, o modo com que eu me relaciono, faz parte de quem eu sou, faz parte da minha história enquanto espírito, trazendo bagagens de outras encarnações, faz parte da história que eu estou construindo agora, nesse corpo, nas relações das quais eu faço parte, nessa cultura, nesse tempo. Então, não me torna menos digno do que ninguém, né? É absurdo, mas infelizmente acontece, né? Hoje abriu-se um pouco, né? Ainda bem que as pessoas têm ainda essa coisa toda, infelizmente, né? Mas porque não tem, Kardec jamais, isso é ciência, né? Kardec jamais, ele sempre falou, o espiritismo é uma ciência. Então vamos seguir a ciência. O que a ciência fala? Não é uma doença, não é desvio de caráter, não é nada disso. Então, assim, não tem porquê, sendo espíritas, que a gente pense dessa maneira, né? E não tem que pensar, mas o Kardec era preconceituoso, os espíritos da codificação, tem algumas, né? A gente vê de preconceito racial e tudo mais, mas eles são espíritos daquela época, né? Hoje a gente tem outras coisas. Mas você imagina, você era neto de um diretor, né? Você tinha uma posição que te deixava confortável, você estudou sobre isso, buscou, então você criou uma certa autoridade para falar sim, conscientemente, mas eu imagino muito o jovem que tem essa, vamos colocar uma intersecção mesmo, uma interseção entre ele ser negro, pobre e gay. Eu acho que fica muito difícil para ele, é uma pressão de ver um índice de suicídio bizarro, assim, inacreditável, é inaceitável, acho que a palavra é inaceitável. Então, assim, a gente faz o atendimento, muitos jovens procuram, porque não se entendem ainda e canalizam, tem a depressão, e aí os pais acham que é bobagem, não, ele tem que... Então, assim, é muito difícil, eu acho que a gente está no campo, e é muito gratificante ver você, por exemplo, que esclarece isso muito claramente, deixa isso muito claro, e encoraja as pessoas a serem o que eles são. Entrando nisso, vou aproveitar que você falou sobre isso, eu vi essa semana o Ronaldo Fraga, que é um estilista, né? É um artista muito famoso, ele é mineiro, né? E ele falando sobre... Ele foi casado 2 vezes com mulheres. E ele separou e se viu apaixonado por um homem. Então, ele falou assim, eu sou uma figura pública e eu faço questão de vir aqui falar. Ele tem 2 filhos adolescentes, ele foi lá conversar com os filhos, né? Porque a pressão da sociedade é muito grande, a gente sabe. E os filhos falaram, eu tenho medo que você sofra. Ele falou, não vou sofrer. Eu já tenho a casca ele tem 53 anos. Então, é uma entrevista muito bacana. Então, ele fala isso. Então, ele fala, o que ele levanta? Que eu acho que isso é uma questão que a gente tem que pensar que é muito atual também. Ele levanta o seguinte, que é uma convenção social ainda você ter essa tomada de você ser hétero, homo, trans, enfim, todas essas opções, ele acha que isso é convenção que a sociedade impõe ainda dentro do sistema que a gente vive. Como é que a gente pode ver isso dentro do espiritismo? Né? Essas opções não sendo sendo uma convenção, a gente aqui encarnado nesse momento sendo uma convenção, você ser obrigado a escolher uma coisa dessas. E o amor, né? Sim, Cláudia, só fazendo um apontamento, né? Porque eu falei de escolha na resposta passada, né? No comentário passado,
que orientação afetivo-sexual, na verdade, não é uma escolha. Eu falei de escolhas ali da vida com relação, né, aos caminhos que a gente vai tomando pela vida. A escolha que muitas vezes a gente pode fazer é viver a nossa identidade ou não. Muitas vezes a gente escolhe, né? Não, eu sinto atração por homens, mas não quero viver isso. Então, vou fingir aqui que não sou homossexual, não sinto atração por outros homens e vou tocar minha vida. Ou vou escolher não manter relações sexuais, vou escolher não me relacionar com outras pessoas. Isso são escolhas, né? Mas o impulso, o desejo, o sentir, a afetividade, isso não é uma escolha, é uma orientação que a gente traz, né? Conforme a gente se constrói no corpo presente que a gente está vivendo, né? Com relação à fala do... Como é o nome dele, Cláudia? Esqueci. O Ronaldo Fraga. Deixa eu até corrigir. Ele Ronaldo falou Fraga. o seguinte, entre hétero, homo e bissexual. Porque o bissexual hoje está, assim, coitado, linchado em praça pública. Porque, assim, ser bi, é promíscuo. Então, a pessoa assim, fica até com medo, né? Tem muito preconceito do bissexual, né? Que ele é considerado... sofre muito bifobia, tanto pelo lado heteronormativo, quanto pela comunidade LGBTQI+, que ele não se sente incluído, sabe? Dentro desse público, né? Que teoricamente deveria incluí-lo. Então, é um ponto muito interessante, né? Isso. E ressaltando, né, o que o Jean falou, não é uma escolha. A partir do momento que a gente trata isso como uma escolha, a gente esquece toda a história de vida do indivíduo, né? Porque senão, se fosse para escolher, todo mundo ia escolher o mais fácil, que sofre menos, né? Exatamente. O Ronaldo Fraga, a fala dele é muito feliz no sentido da convenção social, porque sim, tudo é convenção social, né? Tudo depende da organização social e do modo que a gente é criado, né? Do modo que a gente é formatado. Então, quando a gente nasce, compulsoriamente, a gente é determinado um gênero, né? Masculino, feminino. Compulsoriamente, a gente é criado para a orientação heterossexual. Então, o menino vai casar com a mulher um dia, né? O homem vai casar com a mulher vai casar com o homem. Você precisa aprender a cozinhar para o seu marido. As meninas muitas vezes ouvem isso, né? Você precisa ser um homem digno para prover a sua esposa e a sua família. A gente é orientado desde o momento do nascimento a esse comportamento, a esse padrão, como se essa fosse a única possibilidade. E isso é uma convenção social, não é um determinismo divino, mas é o modo que as sociedades, de modo geral, foram se organizando, muito por influência da cultura da Europa ocidental, né? Porque se a gente for olhar para povos originários da América Latina, da América do Norte, a gente tem outras expressões de gênero e de sexualidade de modo natural que não estavam dentro desse padrão estabelecido por esse pensamento da Europa ocidental, né? Então, quando a gente olha para a história, aí a gente comprova que realmente é convenção social. Mas o que acontece hoje em dia? Então, a gente tem esse pensamento, né? A gente tinha esse pensamento até então, principalmente até o século XIX, que é quando os estudos sobre sexualidade começam a surgir, né? Que existe o homem e a mulher vão se casar e vão se reproduzir. Só que existiam na sociedade, né, os que transgrediam essa regra, né, que eram considerados os sodomitas, ou as pessoas que se travestiam, né, que se identificavam com outro gênero. E aí a ciência começa a se interessar por esse assunto e começa
a pesquisar. A partir daí, a gente começa a catalogar diversas experiências, diversas hoje compreendidas como identidades, que não estão dentro desse padrão convencionado, né? E aí a gente começa a criar vários nomes. Mas a própria heterossexualidade, a orientação heterossexual, ela é uma criação. Porque essa palavra surge também no século XIX, junto com o termo homossexualidade. Por quê? Para você nomear o desvio, você precisa nomear a regra. Então, é uma criação, é uma convenção. Só que é uma criação e é uma convenção importante, e a gente não pode abrir mão disso agora, dessa sigla, da sopa de letrinhas, LGBTQIAP+, porque a gente ainda vive numa sociedade que acha que o padrão é o determinismo, que acha que o padrão é a heterossexualidade, a cisgeneridade, e quem está dentro desse padrão está num lugar de privilégio, privilégio divino, privilégio ganha mais, etc., etc. Não, privilégio no sentido de direitos, né? Quando a gente fala de minorias sociais, a gente está falando de negação de direitos. Então, até pouquíssimo tempo, casais homoafetivos não podiam se casar, né, no civil. Mantinham uma relação, mas não tinham essa relação garantida por lei. E se um dos dois desencarnasse, os bens vão para quem, né? Casais homoafetivos, casais trans, casais que não estão dentro desse padrão não podiam adotar crianças. Então, direitos são negados. E para que a gente possa garantir esses direitos ou lutar por esses direitos, a gente precisa dessas letrinhas. Então, a gente precisa, sim, dizer que é homossexual, que é bissexual, que é transexual, que é pansexual, etc., etc., etc. Porque assim a gente consegue se reconhecer, a gente consegue identificar que existem coisas, existem identidades, melhor dizendo, para além desse padrão estatuído, convencionado, e que essas vidas importam e que elas precisam de direitos, e elas precisam ter seus direitos reconhecidos e sua vida também preservada. Por isso é tão importante a gente ter estas categorias. Mas chegaremos no tempo em que não mais precisaremos nos identificar A, B, C ou D, mas a gente ainda está longe disso. A gente ainda está longe porque esses nossos direitos ainda não estão garantidos. O dia que eles estiverem garantidos, estabelecidos, o dia que nenhuma pessoa LGBTQIA+, for assassinada por conta da sua orientação ou da sua identidade de gênero, aí sim a gente talvez não precise se identificar como A, B, C ou D, mas hoje a gente ainda precisa. É claro que já existem estudos sobre isso e teorias que falam sobre isso também, né? Que é a teoria queer, principalmente através da Judith Butler, que é feminista, acadêmica de ciências sociais e de feminismo. Ela foi uma das iniciadoras desse termo, né? Junto com Michel Foucault e outros, da teoria queer, que é justamente esse pensamento de que a sexualidade, a nossa orientação sexual, a nossa identidade de gênero, elas são muito determinadas pelas convenções sociais, porque são elas que vão formando o nosso corpo e como a gente enxerga e se relaciona com este corpo, né? Mas a própria teoria queer vai nos dizer que sim, precisamos destas identidades, precisamos que essas identidades sejam reconhecidas, para que então é o discurso possível, né? Hoje, como é possível eu falar sobre isso? É classificando, é categorizando. Então, eu preciso usar desse discurso para que, no momento futuro, eu possa, então, abrir mão desses termos e dessas categorias, dessas classificações, né?
Sim, eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente tem abertura, sabe? Isso me deixa muito feliz. Poder falar sobre isso, mesmo que de maneira online, de maneira gravada, para deixar público, para quem quiser ouvir, isso é muito importante. Saber que as pessoas que estão ouvindo a gente possam se sentir acolhidas dentro da doutrina espírita por conta disso, né? Que eles podem ser o que eles que se sentem que são, eles podem ser realmente quem eles são, se propor a viver a encarnação como ele bem planejou, ou bem acha que está indo no caminho certo, e não se moldar a uma sociedade que às vezes só quer te colocar como algo típico, né? Porque o típico não incomoda os olhos de ninguém, né? Dificilmente aquele que segue o que a sociedade exige vai incomodar. O que vai incomodar é quando você é você mesmo, que dificilmente uma pessoa vai ser 100% típica, né? 100% dentro da sociedade. E quando a gente pode ser o que a gente realmente é, isso incomoda muita gente. Isso afeta muita gente. E se afeta muita gente, isso diz mais da pessoa que está sendo incomodada do que de você, né? Isso comporta muito, sabe? Que se você está incomodando alguém pelo simples fato de ser o que você é porque o errado não está contigo. O errado está na outra pessoa, sabe? E isso me deixa muito satisfeito de poder estar discutindo aqui com vocês e ouvir o relato de vocês, principalmente do Jean, que está aqui de peito aberto, trazendo suas experiências. A gente tem muita coisa para lutar, a gente tem muita coisa para trazer de novo ainda, mas a gente já conquistou muita coisa também, né? A gente não pode parar, a gente não pode achar que, tipo assim, pô, já conquistamos, mas são notícias boas, sabe? Também. A gente pode olhar para essas conquistas que já temos para servir de inspiração para voltar a conquistar novas, sabe? Eu queria que você trouxesse um pouco disso também. Se há mais esperança, né? Ou se há mais notícias ruins disso tudo, né? Porque, poxa, a gente vê o Brasil é um país extremamente homofóbico. Mas por que o Brasil é extremamente homofóbico? Será que antes não era homofóbico? Antes era também, só que agora tá muito mais noticiado. Mas também os homossexuais, o público LGBTIQI+, ele via a sua sexualidade de uma maneira muito mais à vontade, né? Mas só que também, por outro lado, a gente vê tantos registros de homofobia, e isso entristece todos nós, né? O Brasil é um país extremamente transfóbico também, a gente está falando de homofobia, mas a transfobia é extremamente presente no nosso país. A cada dia morrem muitos transexuais, e eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre esse paralelo, sabe? Evoluímos bastante, né? Questão de direitos, mas também temos tantas notícias tristes que nossos irmãos que simplesmente por seguirem a sua orientação sexual morrem só pelo Sim, eu vou puxar aqui um pouquinho uma fala da Cláudia, né? A Cláudia falou da questão dos espíritos e de Kardec, que usou termos racistas, né? Termos preconceituosos. A gente precisa lembrar da questão de linguagem, né? Da linguagem que era possível naquele tempo. A gente está falando do século XIX, metade do século XIX. A gente está falando de espíritos muito evoluídos, mas espíritos historicamente católicos, grande parte deles, né, ali, que participaram
da organização, né, da codificação espírita, e a gente está falando de médiums deste tempo também. Então, a linguagem que se tinha, o que esses médiums tinham de conhecimento, tudo isso vai influenciar também, né, na produção em si, né, porque a gente sabe que existe uma parcela de animismo, né, na produção mediúnica e da capacidade que o médium tinha de compreender o que o espírito está realmente transmitindo ali para ele, né? Mas mesmo assim, os espíritos nos trouxeram esclarecimentos valiosíssimos e com relação também a esse tema, com relação à sexualidade, coisas que ainda estavam começando a estudar ali naquele mesmo período, como eu falei, né? Da questão 200, por exemplo, todo mundo sempre fala, mas que é uma questão importantíssima, 200, 201, a 202, que vai falar da questão do sexo nos espíritos. A gente é muito simplório quando a gente trabalha a questão 200, por exemplo, já ouvi muitas vezes, sexo entre os espíritos? Muitas vezes as pessoas só respondem não. Mas essa não é a resposta completa. A resposta completa é não como o entendeis, ou seja, não como o entendeis porque os sexos dependem da organização. Ou seja, o sexo está presente na organização física, na nossa constituição corporal, neste mundo, né? E aí os espíritos continuam. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Os sentimentos estão no nosso nível psíquico, né? Não está no nosso nível simplesmente físico, material. Está para além disso, está presente no nosso psiquismo. Então, a gente subentende que nos espíritos o sexo é psíquico, é justamente esse acúmulo de experiências, é como a gente se identifica, como a gente se relaciona uns com os outros, e o que vai importar mais é justamente este amor e simpatia que nos ligam, né? Então, é esse o caminho, para onde a gente vai, né? Se a gente entende que somos espíritos vivenciando diversas encarnações individuais e que coletivamente isso vai produzir uma evolução do planeta, uma evolução da nossa organização social, há esperança de que, em algum momento futuro, as nossas relações estejam baseadas somente nisso, no amor e na simpatia. Então, sim, há esperança. Mas para que isso ocorra, é preciso que a gente individualmente trabalhe, mas a gente coletivamente também trabalhe e lute. Por isso a importância das lutas sociais, né? Na garantia de direitos. Por exemplo, até pouquíssimo tempo, ano passado, se eu não me engano, homens cisgêneros, homossexuais, não podiam fazer doação de sangue se tivessem mantido relação sexual com outro homem, mesmo com camisinha. Não há mais nenhuma justificativa científica que dê respaldo a essa proibição, sabe? E aí foi votado e hoje já foi liberado. Parece que ainda existe uma guerra ali jurídica com relação a isso, mas até o momento, homens cisgêneros homossexuais podem já fazer essa doação de sangue, até porque esse sangue é sempre feito teste, né, para se verificar se há positividade do HIV. Então, sim, há esperança, mas a gente precisa de luta, a gente precisa construir isso, não vai cair do céu, né? Essa é uma luta coletiva, uma luta que depende de todos nós, enquanto LGBTQIA+, e depende também das pessoas aliadas que estão dentro do padrão convencionado, mas que podem abrir mão de seus privilégios, que podem, aliás, usar dos seus privilégios para agregar a esta luta, né? Para somar a esta luta, para que então a gente tenha essa sociedade equânime, onde só importe o amor e simpatia, os laços que a gente cria uns com os outros, né? E sim, é positivo, é claro que é triste, né? A gente ouvir notícias como essas,
de ataques racistas, ataques homofóbicos, ataques LGBTfóbicos como um todo, assassinatos das pessoas trans e homossexuais. É triste, isso pesa muito para mim enquanto homossexual. Mas, ao mesmo tempo, essas notícias até muito pouco tempo não eram tratadas como são tratadas agora, né? Se dizer que foi um ataque homofóbico, foi um ataque racista, não se usavam esses termos, né? Por exemplo, a gente teve no ano passado 2 repórteres aqui no Rio de Janeiro que eles são casados. E foi no Dia dos Namorados do ano passado, 2020, todas as pessoas no jornal, os âncoras, os jornalistas que estavam fazendo ao vivo, estavam trocando declarações de amor, mandando declarações de amor para os seus companheiros. E tinha um repórter homossexual que mandou para o seu marido, porque são casados, os parabéns, felicitações pelo Dia dos Namorados. Este ano, esse vídeo se tornou viral, veio à tona, e esse casal começou a ser criticado, inclusive a TV Globo também começou a ser criticada por conta disso que aconteceu no ano passado. E o casal passou a receber ataques homofóbicos por conta disso, inclusive de um padre, né, que deveria representar o amor de Deus na Terra. Enfim. E o William Bonner, ontem, no Jornal Nacional, prestou solidariedade, teve uma matéria, né, sobre o Eric Rianelli e o Pedro Figueiredo, que é esse casal, e prestou solidariedade aos colegas homofóbicos recebidos. Em rede nacional, horário nobre, na TV Globo, falando-se de um casal homossexual, por mais que seja uma notícia negativa, né? Mas ali o William Bonner prestando solidariedade aos dois. Então, existe um avanço, né? É claro que é triste, mas existe um avanço, porque isso vai chamando a atenção da grande massa, né? E vai mudando a nossa percepção, o nosso olhar para a comunidade LGBTQIA+, especificamente, né? Porque a mídia, ela é um instrumento de formação de opinião, né? Uhum. Então, se a mídia começa a naturalizar, se a mídia começa a tratar com respeito, com solidariedade, as pessoas vão construindo também essa ideia na mente delas e vão começando a pensar, a refletir, e isso vai mudando. É claro, é um processo, né? Geração em geração, geração em geração, mas a gente chega lá. É um processo de representatividade também, né? Não só, né, a luta racial, social da pessoa se enxergar, né? Ver que ele também pode ser um repórter, que ele pode ser um professor, que ele tem direito a tudo também. Eu vejo, eu sou bem mais velha que vocês, né? Então, assim, eu tenho assistido essa história muito que pessoalmente, e deu um salto, assim, muito grande mesmo. Não, mas de onde, em década de 80, foi muito pesado. Foi, assim, foi horrível. Assim, hoje, eu vejo que o quanto que a gente já pode falar, mesmo que torça o nariz, a gente já pode colocar as lutas, e que os direitos, eles têm que ser preservados, sim. Todo mundo tem direito. Não é você, né, um ali, outro aqui. Não, é igualdade mesmo, né? Hoje a gente fala mais da oportunidade, da equidade, né? Que, né, dá oportunidade para todo mundo. Então, assim, eu acho que se ver representado ali é muito legal, dá esperança também. Agora, que é passinho de formiga, porque a gente queria que ficasse tudo bem rápido, né? Mas a gente não muda o outro. A gente sequer muda a gente mesmo. É difícil. Então, assim, pois é, um caminho. A evolução é paulatina, né, Cláudia? A evolução é muito vagarosa, temos que ir a passos bem lentos mesmo, porque a gente muda aos poucos, não só o indivíduo, mas a sociedade, porque você vai mudando um, e esse um aí, talvez lá na frente muda outro, que vai mudando outro.
ter o papel da mídia a favor é muito importante, né? É muito bacana que isso aconteça, né? Infelizmente, a gente é necessário que coisas tristes aconteçam para comover as outras pessoas, né? O escândalo necessário, né? Infelizmente, ele é necessário. Nós estamos numa condição evolutiva que o escândalo é necessário, né? E em breve a gente tem essa esperança de que ele não seja necessário mais, que a gente possa aprender simplesmente por ações, olhar para a nossa consciência mesmo e ver que aquilo, opa, isso é antiprogresso, eu não estou evoluindo se eu seguir essa ideia, sabe? Você mesmo sacar isso é muito difícil. A gente está num grau de evolução que a gente ainda não consegue visualizar, né? É tudo muito turvo ainda e a gente precisa de coisas para sacudir a gente, né? E às vezes essas coisas não são nada fáceis de digerir, né? Então, Jean, a gente já está no final do nosso episódio, né? A gente uma conversa tão boa, por mim a gente ficava aqui até o final da noite conversando. Eu queria saber qual é o recado que você gostaria de deixar para os ouvintes que estão escutando esse podcast, para o pessoal que está assistindo a gente pelo YouTube, para os seus seguidores, né? O que você gostaria de deixar de um recado, né, para a galera aí? Certo. Eu acho que eu não sou tão otimista. Eu fico, sabe, assim, variando, né? Tem dias de pessimismo, dias de otimismo, principalmente nesses tempos tão conturbados que a gente vive, né? De tanta dor, tanta angústia, tanto sofrimento. Mas a gente precisa treinar o nosso olhar, às vezes, para olhar o positivo, né? Olhar para as coisas boas. E se a gente olha para a história da nossa humanidade, do século XIX para cá, o quanto a gente avançou, né? Principalmente a partir do século XX, principalmente depois das duas grandes guerras, né? O quanto a gente mudou o nosso comportamento, o quanto a gente avançou em tecnologia. Então, a Cláudia falou da década de 80, né? Da década de 80 para cá são 40 anos, e o quanto a gente não mudou o nosso olhar para a comunidade LGBTQIA+, né? É claro que existe angústia, sofrimento, homofobia, LGBTfobia. Claro que isso existe, a gente precisa combater isso, mas a gente já avançou bastante e a gente vai avançar ainda mais. Se a gente estiver unido, se a gente estiver luta social, se a gente estiver com vontade de construir um mundo, uma sociedade cada vez melhor. Para você que está se compreendendo LGBTQIA+, ou já se entende LGBTQIA+, eu só espero que você olhe para dentro de si mesmo, se compreenda, se ame, se aceite, porque Deus nos ama incondicionalmente. E é somente este amor que importa para a gente. E se a gente recebe esse amor dentro da gente, a gente passa também a distribuir este amor. Você é capaz, você é especial, você é importante, sua vida importa, e você tem total condição de contribuir para esta humanidade, de contribuir para a sociedade. Então, olhe para quem te inspira, seja representantes LGBTQIA+, ou não. Se essas pessoas conseguiram, você também consegue. Não importa a dificuldade, não importa a dor. Pare, acalme o coração, respire e siga em frente, que vai dar tudo certo. A culpa a gente supera. É um processo, claro, é um processo. E leva tempo, mas a gente supera. E não deixe jamais ninguém te culpar por ser quem você é. Beijos de glitter. E aí, pessoal, gostou do vídeo? Eu venho aqui te agradecer por ter acompanhado a gente até aqui. Eu gostaria também de te convidar
para se inscrever no canal, para ativar as notificações e deixar o like se você ainda não deixou, né? Gostaria de agradecer também ao Jean Paul, que proporcionou para a gente uma entrevista repleta de ensinamentos, repleta de aconchego, de esperança, e eu espero que vocês também tenham sido atingidos por essas gotas de esperança, e eu agradeço mais uma vez, e a gente se vê no próximo episódio.